Ler com os irmãos aqui, primeira Crônicas, meu livro de Crônicas, capítulo 7. Primeiro livro de Crônicas, no capítulo 7, versículos 20 ao 27. Primeiro Crônicas. Sete, 20 a 27. Eu leio. E os filhos de Efraim, Sutela, e seu filho Bered, e seu filho Taate, e seu filho Elade, e seu filho Taate, e seu filho Zebade, e seu filho Sutela, e Eze, e Elade, e os homens de Gate, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados. Por isso, Efraim, seu pai, por muitos dias o chorou, e vieram seus irmãos para o consolar. Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu e teve um filho e chamou Berias, porque ia mal na sua casa. E sua filha foi Seará, que edificou a Bet-Horon, a baixa e a alta, como também a Uzem Seará. E foi seu filho Refa, e Rezef, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Nu, de quem foi filho Josué. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus por esse tempo, pela oportunidade que o Senhor nos dá para compartilharmos a sua santa palavra com o teu santo povo, e pedimos a Deus que eu diminua e me cresça o Senhor, e a palavra ser lançada, seja revelada pelo teu Espírito Santo e possa encontrar lugar em cada coração. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, oramos e te agradecemos pelo Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, eu quero sempre gratos aos pastores pela oportunidade de compartilhar a palavra com os irmãos. Nesse tempo em Angola, nós temos trabalhado muito na área da família. Então, nós lemos muitos livros, não é, de autores brasileiros que escrevem sobre família, né? Muitos vídeos. Recentemente até fui comprar aí na casa dos evangelhos, né? Mais um material para levar, desde DVDs, CDs e livros, para apoiar, no entanto, o nosso ministério na área da família em Angola. E nessas leituras, nessas pesquisas, nesses materiais, nós encontramos um tema muito interessante que, quando eu levei essa mensagem para o nosso povo, foi assim um tempo de muito quebrantamento, porque é uma história que se ajusta muito à realidade do nosso povo. E eu tenho certeza que o Senhor sempre fala de alguma forma através da sua palavra, mesmo que a história seja já de algum tempo. Quando nós pensamos nas famílias que a Bíblia nos traz, nós pensamos em muitas outras coisas. Dentre elas, de uma coisa nós sabemos: nós não tivemos avós perfeitos. Nós não tivemos pais perfeitos, não temos, ou nós não somos perfeitos, não nos casamos com uma pessoa perfeita, os nossos filhos não são perfeitos, nós não temos também netos perfeitos. E se observarmos bem no relato bíblico, nós vamos perceber que geralmente as árvores genealógicas que historifica as famílias
sempre são marcados por situações muito difíceis, dramas, tragédias, problemas profundos, e nós olhamos para o início da história da humanidade e nós vemos Adão e Eva. Quando olhamos para Adão, num sistema de família perfeita, nós vemos que ele teve 2 filhos e um matou o outro. Você já pensou que dor Adão, Eva testemunhar um assassinato dentro da própria casa? Quando nós avançamos um pouquinho mais, nós encontramos também Abraão, o pai da fé, um homem de Deus, que num dado momento ele arranja um filho que não devia, com a empregada, e aquilo arruinou sobremaneira a sua família, o seu casamento, e trouxe consequências danosas para as famílias que foram vindo também, não é, depois disso. E vemos que até hoje os judeus, não é, com os outros povos se rivalizam por conta de Isaac, não é, e Ismael. Aqui nós percebemos também, quando nós olhamos, Isaac também teve uma história dessas. Ele teve 2 filhos. E os 2 eram como que arqui-inimigos. E Isaac tinha mais afeição pelo primeiro, e a esposa mais pelo mais novo. E de uma forma insana, esses pais criaram ravinas no relacionamento entre os 2 irmãos. Quando nós olhamos um pouquinho mais, nós vemos aí também a família de Jacó, um homem que foi criado num lar de muitas disputas. E o histórico bíblico vai trazer que ele conheceu a Deus aí à volta dos seus 93 anos no Val do Jaboque. E quando olhamos para esse homem, ele teve muitas mulheres. Teve muitos filhos, e ele teve um filho que ele teve predileção exacerbada, e de uma forma descuidada ele cria inimizade entre os seus filhos, porque o amor que ele nutria pela esposa que morreu, ele transferiu para os filhos dessa mulher. E isso criou uma situação desagradável entre os irmãos, que criaram uma emboscada contra o filho amado, e ele passou 22 anos sem ver esse filho, pensando que ele estava morto. E depois nós encontramos também aqui a família do rei Davi. Encontramos aqui a família de Davi com os mesmos problemas, que um irmão estupra a meia-irmã. O irmão de pai e de mãe, Absalão, quando se apercebe, mata o irmão que estuprou sua irmã. E Davi nem teve coragem de chamar os filhos à razão. E mais tarde Salomão vai matar o outro irmão, Adonias. E essa era uma guerra escarniçada no seio dessa família do homem segundo o coração de Deus. Então, quando eu olho para o histórico das famílias, nós vemos que as famílias são marcadas exatamente por essas situações. Eu não sei qual é o drama da sua família, mas eu também vivi uma situação muito complicada na minha família. Meu pai ficou 9 anos doente. E como filho mais velho, eu acompanhei todo o sofrimento. E o pai chegou a ter problemas de demência e comia no lixo. Naquela altura, quando a gente era adolescente e ia para a escola, e os amigos, os colegas sabiam que aquele que estava comendo lá era meu pai. E eu, hoje, quando olho para mim, eu dou graças a Deus porque o Senhor me preservou. E aí nós vivemos essa situação durante 9 anos e foi muito difícil. E eu queria saber de você qual é o histórico da sua família. Qual é o drama na sua casa, no seu histórico familiar. Quando nós olhamos no texto lido,
Efraim foi o segundo filho de José, governador do Egito. E a história conta que depois que ele teve um encontro com seus irmãos, aí nasceu o primeiro Manassés. Ele deu o nome de Manassés, que significa aquele que perdoa, para selar o perdão aos seus irmãos. E depois ele vai ter exatamente, não é, Efraim, não é, que é duplamente frutífero, que era exatamente o marco da sua prosperidade. A dada altura, ele pega os dois filhos, porque era costume, para levar para o pai abençoar. No caso, o neto mais velho ficaria com a bênção da paternidade, ou do patriarcado, e o mais novo, exatamente, a outra bênção. Só que na hora que Jacó vai ministrar a bênção para os netos, ele troca as mãos, cruza e coloca a mão direita na cabeça de Efraim e a mão esquerda na cabeça de Manassés. Quando José percebe essa situação, ele tenta alertar o pai, achando que o pai havia se equivocado. O pai disse: não, eu sei perfeitamente o que eu estou fazendo. E que o mais velho vai servir o mais novo. Por isso que Efraim aparece como duplamente abençoado. Esse homem duplamente abençoado, no texto que lemos, no versículo 21 do capítulo 7 de 1 Crônicas, diz que Ezer e Eliade, filhos de Efraim, foram mortos na cidade de Gate quando tentaram roubar o rebanho deles. Veja, queridos irmãos e irmãs, o drama deste pai. O homem duplamente abençoado ter que receber a notícia que seus dois filhos foram mortos porque foram pegos a roubar. Eles não foram mortos ocasionalmente, que nem a menina que saía do culto com os pais, foram surpreendidos por um grupo de humilhantes e pegaram a bolsa dela porque ela não tinha nada de muito valor. Quando o rapaz pôs a mão dentro da bolsa dela, pegou uma Bíblia, ficou com raiva e deu um tiro na cabeça da menina, saindo do culto. Esses dois jovens não saíram do culto, eles foram mortos porque eles foram pegos roubando o gado do vizinho. Você já pensou que situação difícil? Um pai receber a notícia da morte trágica de seus filhos por conta de uma atitude insana. Quando nós olhamos para essa situação, o que nos passa pela cabeça? Quando um pai que toda a vida se dedicou na formação do caráter, na formação acadêmica, na formação espiritual, que doou a sua vida, fez de tudo para garantir a comodidade das crianças, dos filhos, e no final o que ele tem de recompensa é a morte deles, porque eles não colocaram o que os pais ensinaram, não é, em prática. Para nós os africanos, a palavra do pai deve ser muito valorizada. Muito valorizada. Esses dias uma jovem me procurou e disse: pastor, eu saí de casa porque não estou aguentando mais minha mãe. E eu disse para ela que eu não podia fazer muito, senão convidá-la a voltar para casa. Sua mãe pode ser o que é, mas é sua mãe. E às vezes, nós os filhos é que pensamos que nossos pais são sempre aquela coisa, né? São chatos, toda a vida pegando no nosso pé, quando na verdade eles estão nos protegendo de uma tragédia no futuro. E aqui, esses dois jovens morreram e deixaram profundamente o coração desses pais, Efraim e sua esposa, que não vem no texto, muito abatidos, muito tristes, exatamente porque a gente sabe que todo mundo vai morrer, mas a gente morre como? A gente morre, pai? Como a gente morre? E talvez nesse momento, muitos pais aqui
estão nessa situação. Em Angola nós temos muitos pais que têm fundos imundos. Os filhos têm tudo, não lhes falta nada. Mas é triste ver aqueles pais chorando, porque os filhos saem de casa na sexta, não voltam no sábado, não voltam no domingo. Os pais não sabem onde eles estão e se vão voltar, e se voltar, talvez no caixão. A história das famílias são marcadas por situações muito chatas, muito difíceis. E nós precisamos, meus irmãos, minhas irmãs, lutar, orar pelas nossas famílias. Porque o inimigo não está de brincadeira. Ele está sacrificando muitas famílias, é verdade. Então nós precisamos voltar, dobrar o nosso joelho e pedir a Deus que abençoe os nossos filhos, os nossos lares, as nossas casas, as nossas famílias. Aqui, a segunda coisa que nós vemos nesse texto, no versículo 23, vemos um outro problema na família deste homem. O nascimento de um filho não planejado. O versículo diz que depois coabitou com sua mulher e ela concebeu e teve um filho e chamou Berias porque ia mal na sua casa. Sabe o que Efraim está fazendo aqui? Ele está perpetuando o sofrimento na sua família. Porque Berias significa fracasso. Berias significa tragédia, desgraça. E nós temos refletido muito lá sobre a questão dos nomes. Por exemplo, você encontra nomes no nosso país, de acordo com a tradição, por exemplo, aí a questão do Wanga. Wanga é quimbundo. E Wanga significa feitiço. Macumba. E tem pais que dão esse nome nos filhos. Quibeto. Quibeto é Kikongo, a nossa língua paterna. Quer dizer surra, pancada. Então, os pais precisam prestar atenção quando vão atribuir um nome ao filho. E Efraim, por conta de todo esse sofrimento, ele não viu outro nome, ele deu Berias, desgraça. Porque a dor dele era tão profunda que ele não conseguia encontrar consolo em nada nem em ninguém. Que os irmãos tiveram que sair de onde estavam para vir consolar, para ver se ele conseguisse lidar com a situação que ele estava vivendo. Então nós percebemos aqui que às vezes tem pai, mãe, que tem filhos sem querer ter filhos. Quantas vezes a gente ouve no noticiário que saiu da maternidade e deixou a criança próximo do contentor de lixo? Quantas vezes? Tentou colocar a criança ralo abaixo. Quantas vezes? Então tem hora que marido e mulher vai ter filho sem querer ter. Sem querer ter filho. Então nós vemos aqui exatamente essa situação, esse drama na família do homem duplamente abençoado. Então nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, prestar atenção. Agora tem um pormenor aqui importante. Por que Efraim está sofrendo tanto? Porque os filhos morreram. Mas ele parece que está esquecendo que ele tem mais filhos aí. Porque depois do nascimento de Berias, vai aparecer um pouco na frente mais uma filha, Será. Veja aí no versículo 24. E sua filha foi Será, que edificou a Bet-Horon, a baixa e a alta, como também a Uzem Será. Efraim está sofrendo por causa dos filhos que morreram e nem presta atenção que ele tem uma filha. E quem é essa filha? Essa filha era uma arquiteta que construiu 2 cidades. E eu acho que é exatamente isso que nós vivemos hoje. Às vezes, nós os pais somos muito injustos com os nossos filhos.
A gente se entristece por aquele que não veio e deixa de se alegrar por aquele que veio. Efraim está chorando inconsolavelmente porque porque 2 filhos morreram e ele tem uma filha que faz tudo certo, nunca deu problemas, nunca deu dor de cabeça para os pais, sempre andou, não é, conforme os ensinamentos dos pais, e ela não tem nenhum reconhecimento. O pai nem sequer percebe. Agora, veja aqui o resultado dessa situação. Quando essa menina constrói essas 2 cidades, ela dá aqui, né, o nome da cidade, ele ficou a Bet-Horon, a baixa e a alta, e também a Uzen-Seará. Sabe qual é o significado das cidades que a menina construiu? Vazio. Vazio. Bet-Horon e também a Uzen-Seará. Vazio. Agora, vamos pegar aqui do ponto de vista emocional, psicológico, por que será que essa menina construiu 2 cidades e deu o nome de vazio nas cidades? Certamente é a fotografia do que ela estava vivendo dentro do próprio lar. Quantas vezes a gente se desgasta, se vergasta tanto por aquele filho que só causa, né? Só cria problemas. Gente, não estou dizendo que com isso a gente deva desistir do filho que dá problemas. O que eu estou tentando dizer é que nós, os pais, precisamos entender que apesar daqueles que nos causam problemas, nós temos outros filhos que não nos causam problemas e carecem da nossa especial atenção. Então, Ceará constrói a cidade e deu ela vazio. E nós temos muitos filhos vazios emocionalmente. Por quê? Por quê? Passam pela nossa mente aí, hoje, mais de 1000 pensamentos, ou 10.000 pensamentos por dia. Quantos deles são positivos? São bons, agradáveis? Que ambiente nós estamos criando em nossos lares? Eu falei aqui na semana passada que tem filhos que não têm saudade de voltar para casa. E quando pensam na casa, eles pegam um transporte e vão para mais longe ainda, porque em casa não dá saudade. Não dá saudade. Então nós precisamos, irmãos e irmãs, cuidar das nossas famílias, porque são o bem mais precioso que Deus pode dar. Hoje tem muitos filhos entrando para as drogas, tudo porque os pais se desleixaram. Tudo porque os pais não prestam a devida atenção para os filhos. É importante, eu sempre enfatizo que os nossos filhos precisam nos ver como pais, como seus heróis. Se seu filho não te vê como seu herói, sua heroína, então você precisa repensar. Talvez terá fracassado na sua missão enquanto pai. Eu tenho os 2 filhos agora em Lisboa e para mim é um desafio muito grande. É uma nova cultura, são novos hábitos, novos costumes. E esses dias eles iam passar feiras em Angola e eu fiquei tão preocupado porque falta muita energia em Angola. E aí eu tive que comprar um gerador potente para que quando eles chegassem, porque é muito calor, para que os ar-condicionados da casa pudessem funcionar e tudo mais. E aí até deu, montei os ar-condicionados, o gerador potente lá e tudo mais, e eles chegaram. Só que no dia que eles chegaram, o rapaz não veio fazer a instalação do gerador. E eu estava orando para que a energia não fosse naquele dia. E para minha surpresa e desânimo, a energia cortou naquele dia. E o meu filho mais velho entrou em pânico. E a energia foi e tal. Porque Lisboa é que nem aqui no Brasil. Não falta luz por nada. E ele está acostumado agora com aquela vida e tudo mais. E aí a minha esposa olhou para o filho. Mas não, filho, a energia não foi. É que as lâmpadas fundiram.
E aí o menino ficou, se as lâmpadas fundiram, então pode ser consertada. Aí ele ficou mais tranquilo. E eu aí ia orar para que a energia viesse. E aquilo foi de manhã, e foi e tal, a noite toda, de manhã, nada. Volta do dia seguinte, às 10 da noite, a energia decidiu vir. E aí, assim que a casa acendeu por completo, o menino pulou. Meu pai é um herói, consertou todas as luzes da casa. E eu falei, é isso, filho! Que maravilha! Aproveitei a deixa e falei, é assim mesmo. Mas eles têm que nos ver como heróis. Aqueles que estão ali para prover a necessidade na hora que eles precisam. E aquilo me deixou assim, porque de alguma forma o menino ficou tranquilo e olhou para a figura do pai como aquele que está ali para consertar o que não está bom, para ajudar naquilo que não vai bem, e nós ficamos muito felizes. Então eu penso que no cuidado com os filhos, nós precisamos estar ali. Eu tenho certeza que tem filhos que aprontam, que causam, que criam tantas situações, mas eu fico pensando em Deus. Você já pensou se Deus fosse repontando todas as nossas falhas? Tudo que nós fazemos de errado? Aonde nós iríamos parar? Mas Ele, por sua graça e misericórdia, todos os santos dias Ele libera perdão. E aqui a gente reflete sobre o perdão que sustenta o universo. Há alguns entendidos que costumam dizer que a primeira palavra no ato da criação não foi haja luz, foi haja perdão. Primeiro Deus perdoou a humanidade que Ele criaria, e assim Ele começa a criar. Então, porque Ele disse haja perdão, depois Ele disse haja cruz, e por ter dito haja cruz, valeu apenas dizer haja luz. Então, não haveria universo, ou nós não existiríamos, se Deus, na eternidade, na sua graça, na sua misericórdia providente, nos perdoasse. O que sustenta o mundo em que vivemos hoje é o perdão de Deus. E a causa deste amor não está em nós. Não há nada que nós possamos fazer para Deus nos amar mais, nem nada que deixemos de fazer para nos amar menos, porque a causa do amor dele não está em nós, mas está nele. Então nós precisamos, assim como Deus nos ama, assim como Deus nos acolhe, nós precisamos amar de forma incondicional os nossos filhos, aqui, as nossas esposas, os nossos esposos, sempre pensando. Tem pessoas que estão pensando em acabar com o casamento. Eu ontem que falava com uma senhora, ela dizia assim, pastor, para mim, casamento é para toda a vida, até que a morte nos separe. E de fato é. Temos a impressão que quando as pessoas se casam, elas prometem, eu vou arrebentar você. Eu vou acabar com a sua raça. Você me aguarde. Mas o que sustenta os votos conjugais é o amor incondicional. Quando você diz, eu prometo te amar na saúde, na doença, na paz e na desventura, na riqueza ou na pobreza, até que a morte nos separe, então você está dizendo, você está prometendo cuidar do seu parceiro, assim como ele promete cuidar de você. Então eu vou cuidar de você e você cuida de mim. É um cuidado recíproco e alimenta. Todo mundo gosta de ser bem tratado. E às vezes nós somos tão grosseiros, tão cruéis, proferimos palavras tão duras para aquelas pessoas que nós amamos. É inimaginável pensar quando uma esposa, um marido vai agredir o parceiro com palavras que machucam e depois vem pedir perdão. Então, sinto muito, lamento imenso, nessa hora, depois que machuca, já não perde a força. Então, o melhor mesmo é não errar contra o outro. E quando a gente erra com o outro, nós temos que ter a capacidade de dizer, me perdoe.
Às vezes eu fico brincando com os casais, dizer me perdoe não tira pedaço, não cai nada no corpo. Muito pelo contrário, acrescenta e agrega valores. E o único que se diverte com o divórcio, com a separação, é Satanás. O único que se diverte. Por isso é que no Salmo 127, está lá, não é? Que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Vamos traduzir o texto? Se o Senhor não construir a família, em vão vivem os que tentam construir. Se ele não for a base, pode esquecer. Começou errado, termina errado. Então é preciso saber. E quando se falha alguém, há conflitos na relação, nós temos que ter a maturidade, não para pegar quem tem razão, mas para pegar o que é certo. E vamos fazer o certo, juntos, com hombridade e cada um reconhecer. Porque às vezes é muito fácil apontar, é muito fácil acusar, e é bem difícil a gente, eu também falhei, E quando não há reconhecimento da falha, então fissura o relacionamento. O nosso maior desejo é que o Senhor continue semeando no coração de cada marido, de cada esposa, o amor incondicional. E amar a sua esposa. E esses dias estava refletindo com a nossa igreja lá, o tema A História de Nós Dois. Levando os casais a pensar no dia em que se conheceram. Eu vou trazer as fotos na semana que vem. O dia em que se conheceram, como foi, não é? Quando uma não tinha careca, o cabelo ainda estava pretinho, não é verdade? A gente foi pensando nisso. 20 anos depois, o amor triunfou. Então nós precisamos refletir. Por que nós casamos? Por que geramos filhos? Para a morte? Para a perdição? Para a desgraça? Ou para a vida? Efraim perdeu 2 filhos, não porque ele foi um péssimo pai. Às vezes nós fazemos tudo por eles, mas eles não sabem reagir adequadamente ao nosso investimento. Mas eles não deixam de ser nossos filhos. Nem sempre, quando o filho desvia, a culpa é dos pais. Não é verdade. Nós reconhecemos que tem muito pai esforçado, muito pai dedicado, e os filhos, às vezes, não estão nem aí. E às vezes a gente deixa, faz que nem o pai do Pro, deixa ele. E a esperança nossa é que um dia ele volta para o caminho. Por isso, ame seus filhos, ame sua esposa, ame seu marido, lute pelo seu casamento e não deixe nada nem ninguém decretar a falência do seu casamento. O casamento é que nem conta bancária, né? Se você saca mais do que deposita, vai à falência. Então, vamos investir. Vamos depositar tempo, dinheiro, coração, afeição, carinho, não é? Porque tem mulher aí que o marido nunca lhe percebeu, né? Nunca diz que ela está bonita, nunca diz que ela está bem. Tem mulheres aí que o marido nunca acerta, está sempre errado, só sabe criticar. É um caso sério, é um campo de batalha lá em casa. Mas eu tenho certeza que o Senhor tem o melhor para a sua família. Talvez o Senhor tenha orado, tenha buscado. Talvez a resposta de Deus não é a que você esperava ou gostaria. Mas eu tenho uma notícia boa para lhe dar. A resposta de Deus é sempre a melhor. Porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Eu quero fazer uma oração, com a permissão dos pastores, pela família. Talvez você diria, minha família é 10, pastor. Será que quem tem coragem de afirmar que sua família é 10? Todas elas são marcadas por alguma situação que desequilibrou
e é sustentada hoje pela graça e pela misericórdia. Quero orar por você. Traga sua esposa, traga seu marido, pegue ele no braço aí, com cuidado, e traga ela aí que a gente vai orar por você, pela sua família, pelo seu lar. E eu tenho certeza que o Senhor tem o melhor para a sua família. Então vem, traga seu marido, traga sua esposa. Se os filhos estiverem aí, traga os filhos também. E vamos fazer uma oração, onde as esposas vão orar pelos maridos, os maridos vão orar pelas esposas, os pais vão orar pelos filhos, abençoando os filhos. Eu saio, já não estou com minha mãe, mas eu não viajo para nenhum país sem requerer a bênção da minha mãe, do meu pai. Se eu vou viajar, eu tenho que ligar para minha mãe para pedir a bênção dela. Então, se você, filho, vem para cá, venha receber a bênção do seu pai e da sua mãe. Se você é esposa, esposo, para cá. E vamos todos orar, rogando de Deus as bênçãos para os nossos lares, para as nossas famílias. E desfazer toda a ação do inimigo voltada, levantada contra nós. Isaías nos exorta que toda ferramenta preparada contra nós não prospera. Exatamente porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Temos certeza que a hora de Deus é sempre a melhor. Santo e eterno Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos orando a favor das famílias aqui representadas. São tantos problemas a que somos acometidos, e muitas vezes, ó Pai, as situações fogem do nosso controle. E hoje nós viemos, ó Pai, diante do altar, apresentar, Senhor, o nosso coração, apresentar as nossas vidas, nossas famílias, nossos lares, nossos casamentos, os nossos filhos, aos Teus cuidados. Pai querido, neste momento nós colocamos nas Tuas mãos as famílias aqui representadas, cada uma com sua história, cada uma com seu drama, cada uma, ó Deus, com suas experiências, mas nós temos certeza de que o Senhor tem sido bondoso com cada uma delas. Derrama, ó Deus querido, as Tuas misericórdias sobre cada lar, porque Jeremias, em Lamentações, diz que as Tuas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. Ó Deus, abraça as famílias aqui. Abraça, ó Deus, os casais. Abraça, ó Deus, as esposas, os maridos. E fortaleça cada vez mais o amor entre eles. Ó Deus, em nome de Jesus. Pai querido, existe uma tocaia, uma emboscada contra as famílias, e nós rejeitamos em nome de Jesus e decretamos a vitória para o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, em nome de Jesus. Pai, não nos abandone, pois sem o Senhor nós não somos nada, nós não somos ninguém. Nós dependemos, ó Deus, do Senhor para sobreviver neste mundo caotizado pelo pecado. E nós pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia. Ó Deus, se há algum casal
que chegou, ó Deus, aqui e com planos de se separar, de decretar a bancarrota, o casamento, de decretar a falência. Senhor, nós pedimos, tenha misericórdia, tenha compaixão, reacenda o amor entre eles, no coração. Ó Deus querido, coloca uma luz verde, ó Pai, na frente desse casal, de tal maneira que, Senhor, eles possam rever e, Deus, pensar num futuro promissor a dois e se lembrar que casaram até que a morte os separe. Em nome de Jesus, que esse desiderato seja cumprido, ó Deus, nas nossas vidas, conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Pai, todos os demônios que intentarem alguma coisa contra as famílias aqui representadas, sejam repreendidos em nome do Senhor Jesus. Oh Deus, salve a família. Tem casais que estão juntos há mais de 20 anos e, Pai, se acomodaram no tempo e o amor esfriou. Reacenda, Senhor, e permita que cada um viva intensamente o amor que nutre pelo outro. Porque a velhice é solitária. Se a gente não aproveita, ó Deus, viver a vida com intensidade, nós vamos viver solitários, ó Deus, até que venhas buscar a Tua igreja. Por isso, não permita que a solidão se apodere dos casais, das famílias, que eles possam viver unidos, juntos, se amando, até os últimos minutos da vida de cada um que o Senhor dê em cima desta terra. Em nome do Senhor Jesus. Oramos pelos filhos. Pai, abençoe os nossos filhos. Abençoe, ó Deus, porque a Tua palavra diz que o Senhor visita a maldade dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Nós queremos amá-los de forma incondicional. Por isso, nos ensina a ser bons pais, pedagógicos, instrutivos, ó Pai, de tal maneira que os nossos filhos olhem para nós e vejam em nós o modelo a seguir. Porque hoje a crise dos nossos dias, ó Deus, é a carência de referência, Senhor. E nós queremos ser heróis, heroínas, para os nossos filhos, para que eles tenham em quem, ó Pai, se guiar. Nós cremos, ó Deus, que não existe, ó Deus, doutoramento em paternidade, mas no exercício a cada dia, o Senhor nos ensina e nos mostra as melhores estratégias para lidarmos com essa situação. Por isso mesmo nós oramos por eles, todos eles, de forma toda especial, a fim de que o Senhor os abençoe e os guarde em nome do Senhor Jesus e não permita que nada lhes falte, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado pela palavra que o Senhor coloca no nosso coração. Muito obrigado pelo povo que Te ouve e ama e teme a Tua salvação. Permita, ó Deus, que sejamos fiéis ao Senhor até que possas vir buscar a Tua igreja. Em nome de Jesus. Até lá, ó Deus, que o Teu nome seja continuamente glorificado por meio das nossas vidas. Por Jesus Cristo nós oramos e Te agradecemos. E aproveitamos o ensejo para orar pelos pastores dessa igreja. Pastor Thomas e sua esposa, Pastor Marcos, sua esposa, Pastor Alexandre e sua esposa. Aos Teus cuidados, Senhor, nós colocamos esses santos obreiros que têm trabalhado de forma afincada, ó Deus, para que a Tua obra avance. E o inimigo está furioso com eles, porque através da vida deles, muitas vidas, ó Deus, chegam
aos teus pés. Por isso, guarda os teus filhos, proteja eles. Ó Deus, que o Espírito Santo esteja ali, dando-lhes assistência todos os dias de suas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós colocamos os pastores e suas respectivas famílias em tuas mãos, Senhor, porque nós, pastores, somos muito visados e muitas vezes, ó Pai, as pessoas, antes de seguirem o que falamos, elas querem saber o que nós fazemos. Por isso mesmo que o Senhor precisa, em nome de Jesus Cristo, permitir que mais do que palavra, as nossas vidas possam falar mais alto do que aquilo que nós falamos ou pregamos. Em nome de Jesus Cristo, e por haver Ele morrido na cruz do Calvário, em nosso lugar, oramos assim, agradecidos de todo o nosso coração, pelo Espírito Santo de Deus. Amém.